Vamos lá. Acho que tá cortando ela muito. Se dá tranquilo, pode chegar um pouco pra frente. Pode chegar um pouco pra frente um pouco. Uhum. Aí. Tá cortando. Não. Isso, aí. Beleza? Galera, tá chegando aí? Tranquilo, né? Alô, você. Eu falei que eu ia trazer, né? Como é que tá o som? Como é que tá o som? Coraçõezinhos aí, balões. Jogando duro. Boa tarde. Delegada Vanessa tá aqui, né? Boa tarde, pessoal. Vamos respeitar, hein? Vamos respeitar. O que ele falou? Tá baixo o áudio. Chega pra frente. É. Aí. Melhorou? Perceba bem, né? É isso aí, vai bombar, né? Vai bombar. Tomara que não... Não, mas não tem como... Aí vai ter que ser o áudio assim. Vai ter que ser assim. Chega só um pouquinho mais pra frente. Senão... Alô, aí. Melhorou? Melhorou. Não, aí não tem como. Só áudio vai ter que ser assim. Aí você tem que arrumar um fone. Você tem que jogar duro e arrumar um fone também. Quebra meu galho, né? Eu já consegui a delegada, né? Ó, vamos seguir o Delta Load, né? @Delta Load. É o IG que eu tô mandando conseguir aí. Beleza? Delegada Vanessa tá aqui. Tranquilo? Delegada Vanessa tá aqui. Pra jogar duro com vocês. Legal? Bacana. O que você vai fazer agora? Vai ter que segurar as mensagens. Tenta segurar as mensagens. Se não segurar as mensagens, não tem como a gente começar. Beleza? Tranquilo, segura as mensagens. Delta Load, vamos seguir o Delta Load aí, ó. @Delta Load, é o IG do momento. Pessoal, então, ó, como eu tenho feito, né? Fiz diversas vezes já com delegados de polícia. Hoje a gente tem aqui colega, né? Doutora Vanessa, delegada de polícia lá de Minas Gerais. Legal? Bacana? Tranquilo? Ela vai falar um pouco da vida dela, né? O que ela acha que ela deve falar também. Não adianta vocês começarem a fazer essas perguntas de curiosos. Legal? E ela vai falar com vocês. Bacana, então? Legal? Vamos começar, então. Vanessa, seja bem-vinda aqui, né? Muito Meus obrigada. alunos. Uma boa tarde. A ansiedade era grande. Eles queriam te ver. Falaram, é aquela delegada bonita e tal. E aí você tá aí. Ela veio operacional, tá certo? Operacional, distintivo da polícia. Tá jogando duro. Legal? Segura as mensagens agora. Legal, então. Ansiedade, né? É isso aí. Bacana. Vanessa, então eu vou fazer algumas perguntas para você e você fica à vontade aí. Na verdade é você que vai bater papo aí com meus alunos aí. Legal, pessoal? Então, Vanessa, eu te pergunto, quando despertou essa vontade de ser delegada de polícia? Na verdade, essa vontade despertou no primeiro ano de Direito, né? Assim que eu tive contato com o Direito Penal, eu me apaixonei pela matéria e aí já vi que eu gostaria de trabalhar com aquilo, né? Eu fiquei apaixonada. E aí despertou essa vontade e aí eu segui em frente durante o curso todo, já com esse foco. E vem cá, na sua preparação para o concurso, como foi sua preparação? Quantas horas você estudava por dia? Qual era o método que você utilizava? Como é que você foi trabalhando isso? Eu estudava cerca de 4 a 5 horas por dia, porque eu trabalhava 8 horas, né? Então eu tinha mais à noite e um pouquinho entrando ali na madrugada para estudar. E eu utilizava o método de eu estudava lei seca, as doutrinas também, e fazia bastante exercício, provas anteriores de delegado, né? De todos os estados, delegado federal, todos as da área eu fazia para poder me preparar já específico ali para o que seria cobrado. Legal. Os alunos perguntam muito em relação à preparação física, né?
Os alunos perguntam em relação à preparação física. Você fez algum trabalho, assim, algum trabalho específico na área nesse campo aí, do preparatório físico para a prova física? Como é que é a prova física? É tranquila a prova física? O que uma mulher deve fazer para se preparar para essa fase aí do teste físico? Qual a experiência que você pode passar? Eu sempre gostei muito de fazer exercício, vinha fazendo academia. Quando chegou mais próximo ali, quando eu já vinha sendo aprovada na prova objetiva, depois fui para a discursiva, eu comecei a intensificar mais. E aí eu comecei a fazer, sempre antes do banho, umas 10 flexões ali, comprei aquela barrinha. Jogava duro, hein? Comprei aquela barrinha Jogava do quarto, duro. que eu tenho até hoje, fazia aquela barrinha. E mais perto eu contratei um personal, assim, já na prova subjetiva, e fiquei 3, 4 meses com ele treinando e repassando aquele circuito da prova já. Né, para não correr o risco de acontecer qualquer coisa errada, assim. Aí fazia todo final de semana também aqueles 12 minutos da corrida, já cronometrando certinho, para poder não passar por nenhum percalço lá no dia da prova. E aí eu recomendaria também às meninas que estão aí se preparando a poder, quando chegar perto, assim, quando estiver na prova objetiva ali, naquelas fases já iniciais, já começar a seguir aquelas, geralmente a corrida, umas tem abdominal, tem flexão, às vezes muda um pouquinho, né? Minas tinha o shuttle run, que é aquela corridinha do toco que você vai, então varia um pouquinho, né? Se for Polícia Federal tem um teste de natação, então varia um pouco. Oh, legal. O pessoal está reclamando, né, do áudio. Veja bem, que aqui a gente está tentando pegar 2 pessoas. Você tem que colocar, né? Você tem que colocar o fonezinho aí, né? Que quebrar o galho, beleza? Tem que quebrar o galho, coloca o fonezinho que você vai conseguir ouvir, legal? Coloca o fonezinho. Bacana? Tranquilo? Legal, então. Outra pergunta que eu ia fazer, né? Coloca o fone. Outra pergunta que eu ia fazer para você é em relação à prova oral. Como foi essa sua preparação para a prova oral do concurso? Prova oral. Bom, então, a prova oral é sempre uma parte que o aluno costuma ficar mais nervoso, né? Então, eu me preparei com doutrinas também, e eu pegava uns temas, eu às vezes sorteava, eu tinha todos os temas, como se fosse no dia da prova, ia sorteando algum, e falava, assim, o que eu sabia sobre o assunto. Sorteava um ponto e falava como se fosse no dia da prova. Acho que isso ajuda um pouco. Até para tirar a inibição, você pode até falar na frente do espelho ali, como se fosse o examinador, fingir que você seria seu próprio examinador, para você ir se testando e se conhecendo ali. Estão perguntando se eu travei no dia da prova? Não. Ali é as mensagens. Sim. É porque que acontece? Eles ficam falando lá e aí você acaba travando aí acaba travando a transmissão. Segura as mensagens. Se segurar, vai voltar, né? Tem que segurar as mensagens aí. Legal? Segura aí. Bacana? Segurou? Vamos lá. Vê se melhora aí o áudio. Então, interessante isso. E essa sua preparação, assim, deu vontade de desistir? Você sentiu vontade de desistir durante essa preparação? Olha, às vezes você fica pensando assim, é difícil e tudo, mas realmente pensar em desistir, eu nunca pensei em desistir. Mas, assim, aparecem pessoas para falar, é um concurso difícil, você não vai conseguir, trabalha o dia todo, é mais complicado. Sempre tem uma pessoa ou outra a tentar te jogar para baixo, né? Mas eu sempre acreditei muito a Deus em primeiro lugar e se esforçar, assim, não desistir. Mantenha o foco, né? Cumpra o cronograma que você fez e tudo, e siga isso à risca, assim, vá em frente, não esmoreça. É o conselho que eu dou para vocês aí. Legal. Como o pessoal está recebendo aí? Como está recebendo? Tranquilo, né? Bacana, então. Outro ponto importante que eu queria te perguntar, Vanessa, como era essa sua preparação, em relação essa sua relação com a sua família, né? Durante essa preparação de concurso, tinha muita cobrança da família. Como era isso? Como você trabalhava isso? Então, minha família sempre acreditou muito em mim, sempre deram todo o apoio e nunca chegou a haver cobrança, assim, né? Falar, você tem que passar e tudo.
Nunca foi assim, não. Eles sempre davam todo o apoio. Ó, minha filha, o que precisar, estamos aqui, meu pai, minha mãe, os irmãos, o meu irmão, sempre foi assim. Nunca teve aquela cobrança, ó, você tem que passar, é agora e tal, tem que ser agora, isso aí não. Né? O que ajudou um pouco, talvez, já... Eu também não cheguei a me cobrar muito, eu falei, tudo tem a hora certa, então ficava assim, a hora que tiver de ser, vai acontecer. Não ficava com aquela, me cobrando excessivamente também, porque isso às vezes pode aumentar o nervosismo, e às vezes você até sabe uma questão na hora da prova, acaba se embananando, né, a expressão aqui que eu lembrei no momento, mas o conselho, assim, o mais tranquilo que você puder ficar para poder fazer a prova, né, poder lembrar de tudo que estudou, é o melhor a ser feito. Interessante. E aí uma pergunta também que o pessoal gosta de fazer, eles sempre perguntam assim, você tinha uma vida social, como era a sua... Dá para compatibilizar a vida social com os estudos? Será que eu só tenho que estudar? Será que se eu sair, ou até mesmo, vamos supor, as mulheres, né? Será que eu posso ter um namorado estudando? Gosta de perguntar. Né? Então, como é assim, a vida social? Será que dá para compatibilizar a vida social com os estudos? Então, eu creio que é perfeitamente possível. A época que eu estudava para concurso, assim, eu não tava namorando, né? Então, mas assim, eu saía para comer, eventualmente eu saía até para dançar, assim, não muito, né, gente? Assim, vamos dizer, uma vez ou outra. Se você fizer isso frequente, você acaba atrapalhando ali, né? Você tem que ter hora de sono, tem que ter o descanso. Mas, assim, é perfeitamente possível compatibilizar isso aí. Você sai ali, vai fazer um programa mais light e tal, até para distrair, até porque ficar o tempo todo no livro também, né? De domingo a domingo. Eu deixava um dia livre, domingo era meu dia livre, e sábado também, assim, metade do dia. Então, eu não ficava, assim, direto, assim, porque precisava de um tempo para dar uma respirada, dar uma, né, espairecida. Legal. E aí, você demorou muito para passar no concurso? Foi rápido? Fez outros concursos? Como foi essa sua caminhada para chegar até a sua aprovação? Então, eu tive... até que a minha não foi demorado, porque 2011, que foi quando iniciou esse concurso, foi o ano que eu me formei. Então, eu me formei em julho e pelo que me recordo, eu não sei se o edital saiu em agosto ou setembro. Aí eu olhei como era o que eu queria, e um outro amigo meu, que hoje é delegado também, inclusive em outro estado, até no Paraná, ele me convidou, falou, olha, vamos lá fazer essa prova e tal. Aí eu falei, pô, eu vou, tô querendo e tal. E fui eu e mais alguns colegas, né? Uns amigos. Então, aí acabei já passando no primeiro que eu fiz. Mas, assim, durante a faculdade eu sempre levei a sério, né? Estudei, era uma aluna, assim, dedicada, sempre procurava rever a matéria, tudo, manter tudo em dia. Então, acho que isso ajudou bastante, né? É interessante. E aí, né, você estudou, jogou duro, passou no concurso, tá certo? E a sua vida como delegada, como é? Porque você sabe, né, assim, a sociedade tem essa visão da carreira do delegado com aquela roupagem de uma profissão, né, masculina. E você como mulher delegada, como é a profissão da mulher delegada, como é o relacionamento dela com os agentes, né, porque geralmente você vai trabalhar no âmbito onde a maioria, né, são pessoas do sexo masculino. E aí eu pergunto para você, e até nessa questão de você ser gestora, né? O delegado é o gestor da investigação, tá certo? De você estar ali capitaneando, comandando a investigação. E como é que é essa sua relação com os agentes? E não só com os agentes, não, porque você também tem as mulheres na polícia, e é uma mulher agente com você, outras delegadas. Como é que você pode explicar isso para a gente? Assim, como funciona isso? Então, pessoal, o fato de ser mulher, eu não achei que influencia, assim. Claro que a polícia é um ambiente ainda muito masculino, as mulheres são minoria, e principalmente a frente delegada, né, vocês vão gerir muitas pessoas do sexo masculino. Mas, assim, no momento até hoje, com 3 anos na profissão, não tive nenhum problema quanto a isso, assim. Meu relacionamento com os agentes, escrivãos, o relacionamento é super tranquilo, bem respeitoso, e acho que assim é o seu jeito no dia a dia, né, que vai fazer, né, você ser respeitado ou não, você tratar todo mundo com respeito também. Então acho que é tudo uma via de mão dupla ali, né?
a gente conversando, a gente conversa muito com a Vanessa, né? A Vanessa é uma delegada excepcional, e ela sempre fala comigo o seguinte: olha, eu tenho essa minha linha operacional. Inclusive, né, recentemente a gente fez uma operação juntos, é isso? A gente comandou uma operação junto e foi muito legal, porque a gente conseguiu atingir os alvos, né? Graças a Deus, agora eles estão recebendo aí a reprimenda da lei, não é isso? E perceba bem, que agora eu pergunto para ela o seguinte: você se considera uma delegada operacional? Sim, eu acho que é importante o delegado não ficar só. Eu sei que é muita coisa para tocar na delegacia, muito inquérito, muito procedimento, muita coisa que realmente é papel mesmo. Mas eu acho importante você sempre reservar, até porque está junto com a equipe, né? Eu gosto muito disso, de acompanhar, de ir, porque eu acho que polícia é isso, né? A gente não tá só em parte procedimental, a gente tem que estar atuando também. Eu gosto bastante disso e eu me considero, sim, operacional. Até gostaria de ser mais, né? Mas, infelizmente, a gente também não pode deixar os procedimentos lá. Então, assim, sempre que eu posso, eu estou junto com a equipe, eu vou a campo, eu gosto bastante. Legal. Outra pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: dentro da questão, né, de ser operacional, e aí, né, dá até aquela visão meio que antagônica, né? Porque as pessoas pensam assim: a mulher operacional, se a mulher é operacional, será que ela é masculina? Né? Não tem isso, essa visão? E aí eu pergunto pra você, né? Acho que eu nem precisava perguntar, né? Mas eu vou perguntar: você é uma mulher vaidosa? Nossa, eu sou bastante. Eu gosto, viu? Eu sempre gosto de estar um batonzinho, unha arrumada e tudo. Eu gosto muito. Eu acho que faz parte, né? Qual a mulher que não gosta de se arrumar? E mesmo sendo, né, operacional... Mesmo sendo. Acho que nunca pode deixar a peteca cair. Tá vendo aí? Então, é isso, né? É a pistola de um lado e o batom do outro, que você tem que jogar duro. Os alunos também gostam muito de perguntar o seguinte: se aí dentro dessa operacionalidade, dentro do trabalho policial, eles adoram perguntar se você já sentiu medo, durante alguma operação que você fez. Qual foi um momento um momento mais tenso, de repente, de uma operação, ou se já ocorreu trocas de tiros? Quando você já sentiu medo assim, durante o desenvolvimento da sua profissão, em algum momento? Como você poderia falar? Sim, já senti, com certeza. Acho que é do ser humano, né? Principalmente, assim, a primeira que você vai, aquele, né? Não é academia, não é uma situação simulada, você está vida real, sua vida ali. Então, assim, eu já senti, inclusive depois, durante, né, a carreira já também. Nunca ocorreu troca de tiro até o momento, assim, graças a Deus, não. Mas já aconteceu tiro pro alto, essas coisas. Então, é um momento que você fica com aquele receio, né? Mas é aquele momento que você tem que focar ali no tudo que você aprendeu, né, as técnicas, e executar tudo direitinho, até porque não é só a sua vida, né? É toda uma equipe que está junto com você e você tem que zelar pela sua vida e dos seus colegas que estão aí. Interessante. Então, usar a bota, não é isso? Mas o salto alto também. O que acontece? Tem que segurar as mensagens, senão começa a travar, né? Então, perguntei a questão da operacionalidade, perguntei se ela já tinha sentido medo em alguma operação, e ela acabou falando aí, né? Que já ocorreu assim, momentos tensos, mas nada muito complicado, né? Nada muito complicado, foi o que ela falou aí. Legal? E vem cá, e você sendo uma policial, como é assim a visão da sua família em relação a vocês, parentes? Rola muito aquela preocupação da mãe: ai, minha filha é delegada, minha filha, ai, coitada, ai, meu Deus do céu, será que vai acontecer alguma coisa com ela? Como é que você, e como é que, né, essa sua relação, você deve ser muito próximo da sua mãe, né, ela tem essa preocupação, e como é que você consegue deixá-la mais tranquila? Porque a nossa profissão é isso, né, um momento você está aqui, outro momento você está em outro local, e você vai jogando duro. Então, como é essa relação da sua família, te vendo assim como uma delegada de polícia, porque é uma profissão que tem risco, né? Não adianta falar que não, mas como a sua família, qual é a visão, a ótica da sua família em relação a esse aspecto? Então, principalmente no início, quando eu falava que queria ser delegada, e no concurso falavam: não, minha filha, escolhe outra coisa, é tão perigoso hoje em dia,
com essa bandidagem para a polícia, tem tantas outras coisas para você fazer. Eu falei, não, é isso que eu gosto e tudo. E durante a profissão, toda vez, principalmente quando eu vou a campo, assim, estou em operação, aí eu já... Ou ela tá comigo, ou ela me liga e fala, ai, minha filha, você vai? Eu falei, vou. Quando chegar, me manda uma mensagem, ai, tô aqui rezando por você. Então, é daquele jeito. Mãe é sempre mais assim, né? Meu pai nem tanto. Agora, minha mãe, realmente, ela é que fica mais preocupada. Mas hoje em dia, já estão mais tranquilas com relação a isso. No início, era mais assim, mais preocupante para eles. Tranquilo. Agora eu vou fazer uma pergunta, eu acho natural fazer esse tipo de pergunta, Vanessa, porque é uma coisa que ocorre com todas as mulheres. E aí, como a delegacia é um ambiente tenso, né, um ambiente estressante, e veja bem que essa fase, né, a mulher ela fica um pouco com a parte emotiva, eu diria, né, um pouco alterada. Eu pergunto para você, nessas fases que toda mulher passa, né, que é a fase aí da TPM, como é que você consegue, assim... com esse ambiente de estresse que tem na delegacia, não é isso? Como é que você consegue trabalhar isso? Porque toda mulher tem uma certa alteração, não é isso? Algumas têm, outras não sei bem como... porque a gente, né, por exemplo, os homens não passam por isso, eu não posso falar. E aí eu pergunto para você, em relação a essa época, assim, como... assim, tem como ficar mais tranquila, né, trabalhar esse lado de, né, você fica um pouco assim mais alterada, né? Porque é um ambiente de delegacia assim, né, já é estressante. E aí eu tenho até essa curiosidade, porque veja que a mulher, né, ela tem essa fase que fica um pouco mais com a parte emotiva um pouco alterada, né? É uma manifestação do organismo, tá certo? A pergunta é nesse sentido aí. Pode colaborar com a gente? Posso. A famosa TPM das mulheres, né? Eu sou uma pessoa bem tranquila, sério. Assim, todos que trabalham comigo falam, nossa, mas você é sempre tão tranquila. Às vezes tá aquela situação já de estresse, que é normal, né? Todo mundo que procura delegacia tá com problema, geralmente. Ou a vítima ou os autores que já chegam ali exaltados. Mas eu acho que é importante, assim, o máximo que você puder manter aquela serenidade, né? Até para poder tentar atuar o mais assim, conforme possível. Mas, assim, minha natureza, realmente sou bem tranquila. E quanto à TPM, eu não acho que eu não sei. Bom, com certeza eu passo por essa fase, mas eu nunca senti uma alteração Com você tão já não grande, tem... assim. Realmente. Legal. Pessoal, o que acontece? Você tem que colocar o fone, né? Me ajuda, né? Tô trazendo aqui a delegada. Tô aqui na internet, né? Os dados, tá indo embora e tal. Eu tô te ajudando, você tem que me ajudar. Você vai me ajudar como? Você vai lá e vai pegar o fone, né? Vai levantar da cama. Você vai lá na tua caixinha, no telefone que você comprou, você vai pegar o fone e vai colocar. Porque você tem que me ajudar também, né? Tô jogando duro, né? Tô fazendo o que eu posso. Aí também não é uma transmissão, por exemplo, aí, não é uma transmissão de TV, né? Você tem suas limitações e a gente joga duro aqui com o Periscope, né? A gente faz inovando no Periscope, tá certo? Aí você tem que me ajudar. Você tem que levantar da cama, pega o áudio, né? Não tem como, não tem como ficar melhor o áudio, beleza? Legal? Tranquilo, não é um Jô Soares, né? Mas a gente chega perto lá. Beleza? Outra pergunta que eu vou te falar, Vanessa, que eu quero falar é o seguinte, que eu quero fazer é o seguinte, e essa relação dos amigos? Como os amigos, qual é a ótica dos amigos? Como eles se comportam com você, por você nessa figura de delegado de polícia? E outra coisa, você tem dificuldades, de repente, de estabelecer relacionamentos amorosos com alguém? Porque as pessoas falam isso, que o homem, quando sabe que a mulher é delegada, fica meio, né? Fica meio assim, meio amedrontado. Você percebe isso? Se percebe nos candidatos. Você é uma mulher bonita, tá certo? Candidatos não faltam, né? Eles jogam duro. Aí eu pergunto para você o seguinte, como é isso, né? Será que existe mesmo isso? Os homens, eles têm medo de chegar perto de uma mulher bonita, sabendo que ela é delegada de polícia? Olha, eu creio que eles têm sim, têm medo sim. É mesmo? Percebo isso principalmente onde eu atuo lá, realmente o pessoal, não sei se é misturado aquele medo com aquele, sei lá, com respeito, então o pessoal não chega mesmo, mas eu acho que dá uma afastada, assim, eles ficam meio receosos, não sei o que acontece, né? Teria que perguntar para saber mais exatamente o que ocorre, mas assim, eu acho que dá uma assustada realmente, né? Nos homens. Agora, com relação aos amigos, eu não percebi nenhuma diferença, assim, muitos ficam
muitas amigas minhas até acham bom, se sentem mais seguras saindo comigo, né? Falar, que bom, tô com você e tal, qualquer coisa que aconteceu, eu me sinto mais segura. Agora, tenho até muitos amigos da polícia também, mas, assim, com relação a isso, é normal, assim, com os amigos. E aí, como é que você vê hoje a figura da mulher delegada? Como você vê hoje a figura da mulher delegada na polícia, tá certo? E o papel, sobretudo, do delegado hoje. O delegado, esse delegado novo modelo, delegado mais atuante, não é isso? Qual é a sua visão em relação ao papel do delegado, né, o delegado como profissão e a mulher delegada? Né? Assim, como você visualiza, né, essa figura do delegado hoje na atualidade? A sua importância em relação ao atendimento, investigação? Eu acho que essa nova visão do delegado, tem muitas pessoas que ainda têm aquela visão antiga, né? Aquela visão antiga do delegado, aquela figura mais vamos dizer, mais rústica, né? Mais séria, que fica, né? Aquela visão antiga com a pistola, tal, aquela pessoa mais bruta, vamos dizer assim, né? Então, muitos chegam na delegacia e se deparam com delegados até mais jovens hoje, né? Tem ocorrido muito. E essa figura, até essa questão da atuação, é até importante para a população, principalmente para quem está lotado em cidades menores, percebe mais isso, né? A população, assim, até diante da figura dos operadores do direito, a figura mais próxima da população é o delegado, né? Mais até que, às vezes, que o juiz e o promotor, porque a população vem, quer ser atendida, tem um problema, procura quem? O delegado. Então, assim, essa visão mais próxima, isso aí ajudou bastante hoje, né? Até nessa mudança da visão, né? Os delegados mais atuantes, e até essa questão das mulheres também. Hoje tem muito mais mulher na polícia, acho que até cerca de 20% a 30% por aí é a porcentagem. E o que tem até, geralmente o pessoal até fala que mulher, às vezes, até no lidar tem aquela questão de ser mais psicóloga, né? Ouvir tem mais aquela paciência, então realmente isso aí vem dando uma alterada na cara da polícia, né? Legal. E aí eu te pergunto assim, durante esse tempo, você tem quanto tempo de delegada? Tem 3 anos. Tem 3 anos, ela tem 3 anos como delegada. Eu te pergunto, durante esses 3 anos, qual foi o caso de maior repercussão que você já teve, assim? Então, assim, um caso notório que você trabalhou, ou que você até acha, assim, não foi notório, mas foi importante para você, uma experiência que marcou, né? Na sua vida, com esses 3 anos de delegada, qual foi a experiência, assim, que você acha que marcou uma investigação, né? Uma elucidação de um crime? Qual você apontaria? São vários casos, né? Mas, assim, o que me marcou mais, até que eu fiquei realmente até, vamos dizer, bem triste no sentido, assim, como ser humano, foi o caso de uma menina, né? 8 anos e tudo, que ela foi um estupro de vulnerável, ela sofreu abuso, né, de mais de uma pessoa e tudo. E ao conversar com aquela criança ali ao longo da investigação, eu até fiquei assim, sem saber como abordava aquela questão, né? Porque eu falei, tão nova, passar por uma situação dessa, e para ela, assim, o choque já teria sido tão grande que para ela tratava aquilo como se fosse naturalidade, até como se ela fosse um adulto. Você viu que ela tinha perdido aquela essência da inocência, né? Então, esse caso, assim, de todos que eu passei por hoje, foi um dos que mais me chocou, né? Esses crimes sexuais, sempre, para mim, são os que mais me chocam, assim. Esse realmente ficou marcado, de todos que eu passei até hoje. Eu acho que não só para mim, como para a equipe. Muito interessante você ter falado dessa questão, né, desses crimes sexuais. E aí, eu vou jogar um pouco duro, porque dias atrás eu comentei com meus alunos, né, e levei ao conhecimento deles a questão da síndrome da mulher de Potifar. Veja bem que a síndrome da mulher de Potifar, Vanessa, no direito penal, ela é externada, né, na figura daquela mulher. Aquela mulher que foi rejeitada e vai até uma delegacia de polícia acusar falsamente, né, um suposto autor pela prática de um crime sexual. E você ali na figura de mulher, delegada de polícia, já aconteceu isso com você, de se deparar aí com a síndrome da mulher de Potifar, né? Síndrome da mulher de Potifar. Eu já fiz uma transmissão, eu não vou explicar aqui o que é a síndrome da mulher de Potifar, porque eu já fiz uma transmissão, né? Joguei duro, dei uma aula sobre isso. Você vai conseguir essa aula lá no YouTube, né? Que agora estão jogando meus vídeos do Periscope lá no YouTube. Então é o seguinte, em relação à síndrome da mulher de Potifar, o que você... que são essas pessoas que
que costumam fazer essa acusação falsa, né? Sim. O que você diz em relação a isso? Hein? É até, de certa forma, frequente acontecer esses casos, e eu já me deparei, sim, com eles. Me deparei até um caso que foi um flagrante, e a pessoa estava com testemunha, chegou lesionada e tudo, e disse que teria sido agredida pelo companheiro, e então, assim, eu fiz esse flagrante tudo, depois, passado algum tempo, ele veio, realmente comprovou que não teria sido, eu depois até vim instaurar um inquérito, né, em desfavor dela, por denunciação caluniosa. Então, assim, ocorre e realmente a gente vai se deparar com isso, né? Vocês, futuros delegados, com essa questão na delegacia, com certeza. Ah, interessante. Então, a síndrome da mulher de Potifar. Pessoal, se cair aqui, a gente vai voltar, tá certo? O telefone deu um sinal aqui, que já está querendo cair por causa da temperatura. Veja o que a gente está falando, né? Vem aqui abordando todos os aspectos em relação a isso. Olha, por isso que eu falei que é importante você estudar a síndrome da mulher de Potifar, porque essa questão, ela ocorre, né, com muita frequência no âmbito policial e no âmbito judiciário também. O delegado de polícia ele tem que estar atento para a síndrome da mulher de Potifar, para que ele não venha autuar em flagrante uma pessoa inocente. O juiz também tem que ficar atento para a síndrome da mulher de Potifar, para que ele não venha condenar um inocente, legal? Síndrome da mulher de Potifar, fica ligado, né? São aquelas pessoas, e aí a figura da mulher, veja que faz mantém um paralelo, né, com a história lá de José do Egito, tá certo? Não vou contar aqui a história, você vai pesquisar lá. Beleza? Síndrome da mulher de Potifar. Vanessa, eu queria te perguntar também o seguinte. Hoje, né, eu acho que eu já fiz essa pergunta. A mulher ela vem ocupando mais espaços assim na polícia? Você acha que no cargo de chefia, né? Importante isso, né? No cargo de chefia, a mulher vem ocupando mais espaço, jogando duro. Assim, é uma tendência, assim, não só no país, acho que mundial, né? Inclusive as mulheres galgando cargos na presidência, aí na polícia também. Inclusive hoje nossa chefe de polícia é uma mulher, né? A doutora Andréia, aqui em Minas, a primeira mulher, né? A ocupar a chefia. Então é uma tendência realmente, não só na nossa polícia, mas também acho que em tudo, né? Em todos os outros cargos, não só nas carreiras jurídicas, mas é uma realidade, né, que a gente vem enfrentando hoje em dia. Interessante. É interessante. Os relacionamentos, ela já falou, né? Em relação à vida pessoal também, ela já falou. Porque o pessoal deve ter, quem está perguntando deve ter entrado agora. Mas você vai pegar na retransmissão, que ela já falou, já perguntei, se ela tem, como é a aproximação, né? Veja que para estabelecer um relacionamento, se os homens têm medo de se aproximar, eu já fiz essa pergunta aí. Legal? Bacana. Interessante, então, o que o aluno está perguntando. Como foi seu curso de formação? Você tem facilidade no curso de formação? E aí, por exemplo, você chega assim, você nunca pegou uma arma de fogo, né, nas mãos? Aí, como foi seu primeiro disparo? Como é que foi essa sua transformação, saindo da vida civil, na vida civil, ó, eu fazer um paralelo com o militar, saindo de uma vida não policial, né, para uma vida policial, que a vida policial é inerente aí o porte de arma de fogo. Então, a pergunta é nesse sentido. Então, o curso de formação é aquela novidade pra gente, né? A gente fica, será que eu vou me adaptar, né, a isso? Porque tudo é tão teórico e a gente entra e vai se deparar realmente ali com mais ou menos aproximado à realidade que a gente vai enfrentar quando vir aqui pra fora, estiver... E como foi seu primeiro disparo? Você sentiu medo? Nossa, minha mão tremeu bastante, não vou negar pra vocês aqui não. Eu tremi bastante, o examinador estava atrás e falava, olha, segura essa arma com força e tal. Eu fui ficando cada vez mais nervosa, os primeiros disparos, pra falar a verdade, não acertei nada. Até achei que eu realmente... Falei, nossa, acho que eu não levo jeito pra isso, né? Mas depois eu fui ficando mais tranquila e deixei de tremer, a respiração, né, foi ficando mais assim, mais normal, e aí eu realmente passei a acertar. Mas realmente no primeiro dia eu não acertei nem um tiro. E você teve alguma dificuldade durante o curso de formação? Alguma dificuldade? Uma questão uma questão de adaptação? Porque você sai, diria assim, da zona de conforto. Né? O curso de formação é um curso que, dependendo da academia, pode ser um curso puxado, né? Exercícios físicos, enfim, você sai, é um novo mundo, né? Você teve alguma dificuldade em algum ponto, assim?
com relação a teste físico, né, os TAFs, eu não tive dificuldade, nem com relação à matéria, também não, assim, realmente, mas foi bem puxado. A gente estudava, assim, de manhã até à noite, o meu curso de formação. E aí era de segunda a sábado, a gente só tinha uma folga, que era no domingo. Mas tudo vai da sua dedicação, né? Realmente nessa parte eu não tive dificuldade. Eu tive realmente essa primeira aula de tiro para mim, foi quando eu fiquei um pouco nervosa na primeira, né? Com aquele receio, aquela ansiedade de acertar. Então foi realmente o único, vamos dizer, dificuldade assim que eu tive. Mas quanto ao resto foi tranquilo, né? O exercício, se você já vinha se preparando, fizer já regularmente antes, é bom você vir fazendo exercício regularmente, chegou perto já na primeira para a segunda fase, você começa a intensificar ali, você não vai fugir muito a isso durante o curso de formação, os exercícios lá. Legal. O que eu te perguntar também, os alunos sempre colocam ali, na época, agora eu volto um pouco, na época você estava se preparando para concurso, você trabalhava, estudava, só estudava? Como é que era isso em relação? Você trabalhava, estudava, só estudava? Como é que era isso? Não, eu trabalhava, estudava, e aí o que eu procurava aproveitar assim, o máximo de tempo possível para poder voltar aos estudos. Então eu usava ali 1 hora do meu almoço para poder dar uma estudada, fazer um exercício e procurava otimizar o tempo, porque a gente que trabalha fora, né, vocês aí, muita gente trabalha fora, sabe como é mais difícil conciliar. Realmente, se você não se organizar, a organização é tudo. Se você não se organizar, você acaba não tendo tempo, e aí passa um dia, passa 2 sem estudar, e isso prejudica na sua formação. Então, você tem que ser bem, a primeira coisa que eu acho é a organização, fazer o seu cronograma de estudo, dividir seu tempo, talvez dar atenção para algumas matérias que você tenha mais dificuldade, se conhecer, para poder saber quais são seus pontos fracos e fortes e poder trabalhar em cima disso, né? É uma questão, assim, estratégica, né? Legal. Então... eu te pergunto, e você se sente feliz na profissão? Se sente feliz? O que você pode falar em relação a isso? Eu me sinto bastante feliz, gosto bastante. Acho que quem procura a área policial realmente tem que gostar, porque é um ambiente que você realmente está geralmente em constante decisão, né? Você toma decisões no calor do acontecimento, então tem que ser para pessoas vocacionadas, que gostem mesmo da área, né? É muito interessante. Outra pergunta também que eu sempre gosto de fazer com os delegados, né, para os delegados que sempre convido, que vem aqui bater um papo, em relação à relação do delegado com o Ministério Público. Você visualiza algum obstáculo? Porque as pessoas costumam a criar coisas que não existem, né? Essa é a verdade. Veja que o Ministério Público, né, não há uma relação de subordinação entre delegado de polícia e o Ministério Público. O Ministério Público é o titular da ação penal por força do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, não é isso? É o dominus litis, não é isso? Custo legis, né? Dominus litis é dono da ação penal, custo legis, fiscal da lei, não é isso? Ele tem a sua atribuição. E veja que a Polícia Judiciária, o delegado de polícia, ele tem a atribuição de investigar. É claro que hoje o Ministério Público também está investigando, não é isso? Acho que dentro, né, do que acha pertinente investigar, mas veja que 90% das ações penais hoje são propostas com base em inquérito policial trabalhado pelo delegado de polícia, tá certo? Muito embora o Ministério Público tem o poder investigatório, mas se você for observar, 90% das ações que o Ministério Público hoje propõe, né, tem como acervo probatório, tem como sustentáculo, né, lá na ação penal, você vai verificar que tem aí um trabalho lá, um trabalho desenvolvido no inquérito policial pelo delegado de polícia, tá certo? Então, isso é muito importante. Eu não tenho problema algum com um membro do Ministério Público, tenho colegas promotores e, enfim, eu me dou muito bem, não tem problema nenhum não. E em relação aos policiais militares também, eu me dou muito bem, beleza? Né? Aí o poder implícito, né? Quem pode mais, pode menos, não é isso? Mas veja bem que aí, dando uma visão jurídica, a meu ver, tá certo? Veja que a Constituição Federal, ela é taxativa no que se refere à função do Ministério Público, é propor ação penal e não é investigar, tá certo? Mas aí, lançando mão dos poderes implícitos, né? E prevaleceu esse entendimento
do que quem pode mais, pode menos. Ou seja, se pode propor ação penal, pode investigar também. Veja que esse entendimento que está prevalecendo, a gente respeita, mas você vai verificar hoje que 90% das ações penais são propostas com base em inquérito policial trabalhado pelo delegado de polícia. Você vê algum entrave ou algum obstáculo trabalhar com o mesmo Ministério Público? Você verifica, tem mesmo essa rincha entre o Ministério Público e o delegado? Eu não vejo isso. Eu também, ao longo desse meu tempo na carreira, nunca me ocorreu nenhum problema com eles. Pelo contrário, sempre muito parceiros, inclusive, até em questões de representação, sempre muito céleres, muito atentos, né? Então, eu só tenho elogios para fazer de todos os colegas. Vários colegas se tornaram amigos, inclusive, e, assim, parceiros mesmo. Não tenho nenhuma reclamação, nenhum tipo de atrito. E eu acho que realmente tem essa questão, e muita gente levanta, né, essa hipótese e fala, né, mas eu não posso falar de nada negativo com relação ao Ministério Público, pelo contrário, só positivo. Todos os colegas com os quais eu trabalhei e trabalho, 100%. Isso é muito importante. Aqui em Brasília também a gente tem uma relação boa, né, com os membros do Ministério Público aqui. Veja que a gente faz um trabalho em conjunto e a sociedade quer isso, quer um resultado em conjunto. Eu pergunto para você, já que a gente está aqui finalizando já, né, Vanessa? Você se sente feliz na carreira hoje? Assim, eu me sinto bastante realizada, bastante feliz e é uma carreira assim que nos possibilita poder realmente estar ali próximo à sociedade e poder levar um trabalho, poder mostrar, né, para a sociedade realmente nosso trabalho de perto, atender. Nós somos realmente os primeiros garantidores do direito do cidadão, né? Chega ali uma pessoa, seja tanto o indiciado, o conduzido ou como a vítima, ele chegou ali, o primeiro contato é o delegado. Então, você está sempre fazendo essa ponte com a sociedade, eu acho muito importante, me sinto muito feliz e muito realizada no cargo. Pergunta interessante, né? Eu estou aqui que eu estou carregando aqui o telefone, tá certo? Tem um bloqueado aqui, desbloqueia, voltou. Bacana. Pessoal, então, Vanessa, a gente está fechando aqui, né? Veja bem, joguei duro aqui, trouxe a delegada Vanessa, tá certo? O que acontece? Eu vou te pedir agora, Vanessa, você deixar uma palavra motivacional para os adelantes de todo o Brasil. Ele vai deixar uma palavra motivacional. O que você diria para aquela candidata hoje está lá do outro lado, né? Te assistindo, olhando aí teu distintivo, falando, eu vou usar um desse, né? Tá aí profetizando, não é isso? Qual a palavra motivacional que você deixaria hoje para esses candidatos, né? A galera aí que está correndo atrás. Qual a palavra motivacional você poderia dizer para eles, falar para eles? Pessoal, eu diria para vocês, acreditem nos seus sonhos sempre, corram atrás, continuem fazendo por onde. Eu sei que é difícil, eu já estive aí do lado que vocês estão. Eu sei que muitas vezes nós temos que vencer o cansaço, palavras negativas, mas assim, acima de tudo que eu falei, o costume é fé, né? Primeira coisa, fé e foco no que você quer. Então, vamos seguir nessa, todo dia levantar a cabeça, respirar fundo, falar, eu vou conseguir, nunca desistir, acredite sempre em você. A primeira pessoa que tem que acreditar é você mesmo. E focar, né? Fazer o seu papel lá todo dia, cumprir a risca seu cronograma e vocês vão